Oi, bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe, que o Deus Pai nos proteja, que Jesus nos salve e que o Espírito Santo nos dê a graça de falar com clareza e de ter essa mensagem bem divulgada, que essa boa nova ela caia como uma boa semente no coração de todos os cristãos. A minha iniciativa, eu sou o Darley, eu não tenho nenhuma função na igreja, eu não tenho função, eu não defendo nenhuma igreja, eu não defendo nenhuma instituição religiosa. A minha vontade de falar sobre as coisas cristãs é somente pelo amor a Jesus, por amor a essa verdade, por amor à palavra, e que essa verdade, que hoje nós temos que falar que a verdade, sobre a verdade de Jesus, nós temos que falar assim, a verdade verdadeira de Jesus. Porque a verdade mentirosa ela é falada nos quatro cantos do mundo, para que você dê o seu dinheiro para alguma oferta, para que você ajude alguém, para que você frequente algum lugar, para que você dê status para alguém. Então a verdade do Evangelho é usada de uma maneira vil, desprezível, ou muitas vezes de uma forma inconsequente, por várias pessoas que se apresentam muito bem como líderes cristãos, mas não falam aquilo que é a verdade verdadeira, aquilo que realmente Jesus tentou deixar de ensinamento como mestre para nós. Não estamos nem falando das coisas transcendentes e divinas, vamos falar só de Jesus nesse aspecto do mestre que nos ensina, que é isso que nós queremos partilhar um pouco com vocês. Eu vi um podcast um dia desses com vários líderes de uma outra religião, de um outro Deus, de uma outra interpretação de universo, de criação, de mundo espiritual, de uma outra interpretação, falando de uma forma muito sedutora sobre vários caminhos. E falavam assim de uma forma muito sedutora, assim, muito tranquilos, vários homens falando de várias, um advogado, uns outros líderes daquela religião, falando que você tem o teu caminho, eu tenho o meu caminho, nós temos vários caminhos e os nossos guias nos guiarão por esses caminhos. E esse discurso, quando eu ouvi, quando você tem a sua casa bem edificada na verdade cristã, você ouve algumas coisas, isso liga um alerta em você. E eu disse, cara, esses vários caminhos desvirtuam completamente as pessoas, e até um dos motivos, a nossa sociedade está tão desvirtuada, está tão longe de um caminho cristão, de um caminho com harmonia, sabe? Das criaturas em harmonia com o seu Criador, sabe? Dos filhos de Deus em harmonia com o seu Pai Celestial, sabe? Por causa desses ensinamentos errados. O nosso relacionamento com Deus às vezes é como um filho que se relaciona com o pai, daqui a pouco por influência dos coleguinhas, eles começam a jogar o filho contra o pai. Por que tu tem que obedecer? Por que tu tem que ir lá no teu pai visitar ele? Por que tu tem que te relacionar com teu pai? E acabam fazendo ofertas para esses filhos de coisas muito mais interessantes lá fora. E esse filho acaba se deixando seduzir e vai se afastando do seu pai, achando que tem amigos, enquanto eles usufruem de bens, usufruem de alguma coisa que traga satisfação, pode ser droga, pode ser... Enquanto eles usufruem de alguma coisa em comum e que dá mais prazer do que estar com o pai, aquilo é bom. Só que aquilo é momentâneo, aquilo é temporário, e às vezes se dão conta muito tarde que o relacionamento familiar seu é mais importante do que aqueles valores dos amigos, dos prazeres, as coisas. Às vezes, muitas famílias acontecem quando os pais morrem, fica aquela culpa incrível, aquela culpa enorme por ter se afastado do convívio dos pais. E assim nós andamos na nossa sociedade, muitas vezes, em relação com Deus. Às vezes nós nos entregamos em outras linhas de vida, que nos afastam de Deus, até intelectuais. Nos achamos intelectuais, ou filósofo, ou cientista
defensor da ciência, defensor da filosofia. Não, eu não tenho Deus. E aquilo nós perdemos uma enorme oportunidade de ter uma vida com paz, em harmonia com o nosso Criador, tributando a Deus aquilo que é a Deus, e não é dinheiro, tributando nossos talentos, colocando nossos talentos à disposição de Deus, que nem eu estou procurando fazer agora. Se eu tenho alguma capacidade de discursar, eu quero colocar essa capacidade de discursar a favor de Deus para defender essa ideia cristã do caminho. O problema é quando você apresenta vários caminhos e contradiz a palavra de Deus, que existe um caminho, uma verdade e uma vida só pura e verdadeira, e uma vida que deveria ser realmente vivida como a vida de Jesus, em Jesus e por Jesus, que é isso que a Bíblia, em outras palavras, nos traz. Seria uma síntese muito grande da palavra de Deus. Você acaba acabando com a teologia do caminho. É o fim do caminho. Como Jesus é o caminho, é como se fosse a morte definitiva de Jesus. E também, consequentemente, o fim de um cristianismo verdadeiro, de uma prática cristã verdadeira, que busca um caminho ao qual todos deveriam mudar seu rumo e ir naquele caminho, ir naquele trajeto para chegar até a casa, como se fosse chegar até a casa do Pai, como chegasse até a casa do Pai. Jesus é que nos ensina, é por Jesus que nós chegamos até a casa do Pai, até a casa do nosso grande Deus, nosso Pai Celestial. O discurso de que há vários caminhos, ele é muito sedutor, ele é confortável. Se eu tenho o meu caminho, eu não tenho que me preocupar em ir pelo caminho que Jesus indica, estudar, ficar atento. Às vezes, por intuição, muitas pessoas entram em Jesus como caminho, às vezes por intuição. Elas não passaram a vida toda na igreja, elas não passaram por uma catequese mais rígida. Não. Até porque esse caminho de Jesus que se passa tanto a ideia, os falsos líderes passam a ideia que ela é moralista, que ela passa como se fosse um brete. Às vezes passam para você que o caminho de Jesus para chegar à casa do Pai é um brete. Você entra como se fosse um animal que entra naquele brete, e em qualquer momento vão pegar você e vão te abater para o consumo. E você vai ser abatido. E você às vezes anda a vida toda abatido, como aquele que está para ser abatido, como aquele que não tem outro sentido de ser a não ser morrer. E o sentido de vida do cristão, se você anda no caminho de Jesus, o Jesus te propõe é a vida, é você a viver, a você não andar abatido, é você ter a alegria, você ter a graça de Deus, que uma das manifestações maiores da graça de Deus é a alegria, no momento até que as outras pessoas veem o fim, elas veem só um precipício, elas veem só a derrota. O cristão é aquele que chega com a esperança, ele chega aquele com o vigor, determinado a fazer a pessoa ir para frente, a ter ânimo, Esse é o chamado de todos os cristãos. Se todos seguem ou não, não sei, mas é o chamado do cristão. Esse é aquele que faz diferença nesse mundo, sendo uma luz com verdadeira iluminação e ser um sal com verdadeiro sabor. Esse é o chamado do cristão, para todos, desde a pessoa mais simples até a pessoa mais sábia deste mundo. Você tem que chegar sempre sabendo que você, como cristão, é chamado a ser luz de verdadeira luminosidade e sal de verdadeiro sabor. Seguir esses caminhos é mais confortável, você achar que você tem um caminho e que o mundo gira em torno do teu umbigo, né? Que as coisas se adaptam àquilo que você é predestinado a ser e fazer aqui nesse mundo. Você vem talvez com uma ideia meio também errada, que você tem um destino aqui, nada que você fizesse vai mudar o teu destino, você tem que seguir as tuas paixões, se largar ao vão desvario da tua alma, que se não tem Deus, que ela é sedenta de alguma coisa. A tua alma realmente ela é sedenta de alguma coisa, de todos nós. As pessoas hoje vivem a angústia, vivem a depressão, porque tem uma alma angustiada. A nossa alma tem angústia de um algo transcendente, de algo que faça essa existência valer a pena.
E se você não tem contato com Deus, você passa a ser um cara só sedento por sedento, aí qualquer coisa serve. O sexo desenfreado serve, a droga desenfreada serve, você tenta acumular na cabeça um passatempo, um hobby, ou uma atividade, ou é comer, ou é dormir, ou é... Você acaba tendo assim, que dar uma solução e interpretando essa angústia que você sente, uma alma que é sedenta por Deus, você acaba medicando ela, tentando matar ela. Você acaba fazendo quase como uma eutanásia da sua alma, quando você procura uma solução para os seus anseios que não se encontram no amor de Deus. No amor de Deus. Não na moral, não você, eu tenho que seguir as regras cristãs, Deus é um código de regras que eu tenho que seguir, Deus é o amor. Você tem que ir e procurar em toda a porta cristã que esteja aberta, um lugar em que se viva o amor. Por isso que é importante a vida em comunidade. Por isso que aquele outro discurso confortável também, que você pode viver o cristianismo, eu faço minha oração em casa, eu faço isso, eu faço bem. Esse conceito tão gostoso de bem, né? Qualquer coisa é bem. Qualquer coisa que eu considero bom é bem. Se eu considerei bom, é bem. Se eu considero amor, é amor. Se eu fiz qualquer coisa, se eu dei uma bala para um cara, hoje eu fiz meu gesto de amor. Ora, se o amor fosse tão fácil. Ora, se der uma bala para alguém fosse tão fácil. Dei um abraço numa velhinha, pratiquei o amor hoje. Nossa, se fosse tão fácil. Dar um abraço na velhinha, ou naquele que é diferente de mim, naquele que me custa dar o abraço, no mendigo que está fedendo, numa pessoa que tá, se eu tenho um preconceito, tem uma pessoa travestida, eu vou lá e dou um abraço num travesti, nossa, tive um enorme gesto de amor. O amor é quando você se abaixa, porque que o amor de Jesus é o verdadeiro amor. Jesus, ele assumiu a nossa condição humana, ele assumiu a nossa humanidade para nos salvar das nossas dores, dos nossos vícios, dos nossos pecados, para deixar uma porta aberta no céu, que ela possa sempre ser acessada por qualquer um que procure esse caminho que é Jesus. Então, Jesus assumiu a nossa condição para nos salvar. Ele assumiu a nossa condição. Se eu jogo uma esmola para o mendigo, é uma coisa. Se eu vou lá, sendo lá do mendigo, e tento entender todos os problemas dele, a realidade dele, e tento, com sinceridade e coração, fazer que ele tome um outro rumo na vida dele, que ele tenha um outro nível de prosperidade, um novo nível, isso começa a ser amor. Eu tenho um trabalho na minha vida, que eu não vou falar dele agora, que é um trabalho que ele procura estar junto com as pessoas para que elas procurem um caminho melhor na vida delas. E se o meu trabalho não tivesse esse viés de levar as pessoas a uma condição melhor do que elas estariam, como eu procurei fazer em toda a minha vida, eu não estaria nessa atividade, que eu acabei até caindo no meio de paraquedas. Eu acabei tentando fazer fazer um meio de campo para uma pessoa ter uma oportunidade, outra pessoa ter uma oportunidade, outra pessoa ter uma oportunidade, e acabei fazendo disso uma profissão. Eu não tinha essa ideia pronta na minha cabeça, mas foi dessa vontade minha de levar uma oportunidade melhor para as pessoas, uma condição melhor, fazer as pessoas procurarem exercer a virtude delas de uma forma melhor, mais justa, mais honesta, mais compensadora. Esse é o objetivo da atividade que eu tenho hoje. E é o testemunho que eu tenho, só não vou falar, pormenorizar, porque não é o objetivo fazer propaganda do meu negócio. O discurso, às vezes, a gente aceita dos vários caminhos. A gente tenta manter a paz, não criar conflitos com outras religiões. Então a gente aceita, às vezes, esses discursos. Às vezes nós somos educados também, desde a nossa casa, a não contrariar discursos que não são verdades e são contrários àquilo que a nossa fé e que a nossa prática religiosa nos revela. E nós temos muito medo hoje de ter um preconceito. Se esse conceito errado, ele vem de uma religião, vamos dizer que seja uma religião, o judaísmo,
que ele antecede o cristianismo, mas hoje ele já não representa mais o cristianismo. Vamos dizer que seja o povo judeu que traga uma inverdade. Aí eu fico constrangido de falar isso, porque o povo judeu já sofreu tanto, já foi colocado em campo de concentração, já teve toda uma realidade. Então, eu tenho muito medo de ser antissemita, de ser preconceituoso. Então, eu não vou contrariar aquela ideia que vem daquele povo por esse senso de ter esse temor. Se é uma religião de matriz africana e a pessoa coloca uma inverdade, não vou contrariar, porque nós temos que respeitar, porque esse povo também teve a sua questão de problema, de ser desfavorecido socialmente, e tanto os judeus quanto os africanos, eles tiveram questões sérias que têm que ser consideradas, mas eu não posso sentir culpa de falar, de contrapor uma inverdade, de contrapor uma mentira, com medo de ser visto como uma pessoa preconceituosa. E para algumas pessoas isso não conta, mas elas têm uma ideia, e a gente ouve falar muito isso. Todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões levam à verdade, ou levam. Em todas as religiões se pratica o amor. Olha o que se fala: em todas as religiões se pratica o amor, e em todas as religiões também tem pessoas que praticam o mal. Então, por essa justiça esquisita que a gente faz, porque tudo que é composto por ser humano tem coisa boa e tem coisa ruim. Mas a gente coloca isso na balança e diz, então tem que aceitar tudo de todas as religiões, porque todas elas levam a Deus, e todas elas buscam o amor, e todas elas têm gente boa e gente ruim em tudo que é religião. São verdades? Eu acho até que são. Eu até não participo de nenhuma igreja cristã. Eu não participo de nenhuma igreja cristã. Eu sinto muita falta de uma comunidade cristã para exercitar os dons do Espírito Santo, para viver realmente o amor em comunidade, para compor o corpo místico de Cristo, que todos os cristãos devem procurar um grupo para compor o corpo místico de Cristo. Mas eu não me sinto bem num lugar que eu possa adotar como local legítimo para eu exercer uma prática cristã. Mas eu não posso considerar que alguma outra verdade se compare com a verdade do Evangelho. Eu não posso considerar. Então eu não posso ter Jesus nem como mestre, como Deus, pior ainda, porque você tem níveis de reconhecimento de Jesus. Você acredita que Jesus foi um homem histórico que viveu há 2000 anos atrás e foi um cara que marcou a sociedade, que marcou a história, o tempo se divide entre antes e depois da vinda de Jesus. Então você acredita nisso? Acredito. Mas nisso você acredita só num homem histórico, que existiu de verdade, que comeu, bebeu, viveu e fez coisas relevantes e irrelevantes como todo ser humano. Você acredita só em Jesus histórico. Segundo ponto. E a partir desse segundo ponto, a palavra de Deus ela tem que ter uma relevância, um peso maior do que qualquer outro livro ou outra verdade, qualquer outra religião. Que se você vê Jesus como mestre. Porque aí a palavra de Deus retrata os ensinamentos de Jesus como mestre. São ensinamentos que têm que ser acolhidos por você como realmente um discípulo de Jesus. Você tem que tentar ser mais um discípulo, aquele que segue as pegadas de Jesus. Agora, se você se dispõe a ter Jesus como mestre, a seguir as pegadas de Jesus, mas qualquer caminho você entra, estou seguindo aqui, olha lá a festa, lá tem uma festa para fazer, olha lá tem meu trabalho, olha lá tem minha família, olha lá tem... E cada local, ambiente desse te falam alguma coisa, você vai acolhendo tudo como verdade, você não entendeu o que é ter um mestre. Nós não entendemos o que é ter Jesus como mestre. O mestre é aquele que você adota e que você quer o ensinamento daquela pessoa. E nesse caso estamos falando de uma pessoa que ainda tem um terceiro nível, fora o homem histórico, fora o mestre, tem o homem divino, que desde de menino ele é um menino Deus, ele é o homem Deus,
e ele é o sinal de Deus na cruz, que faz uma aliança entre o céu e a terra, uma nova aliança, uma nova e eterna aliança entre o céu e a terra. Ele é Deus. Então, se você tem Jesus nesses dois últimos degraus, que é como mestre e como Deus, então, como Deus, além de seguir os calcanhares dele e ele te mostrar o caminho, se você vê ele como Deus, você se prostra diante desse homem. Você faz o que os discípulos fizeram, que está disposto a dar a vida por esse personagem histórico. Então não pode mais ser questionado somente a palavra, você dá a vida por... Não é só questão de não questionar a verdade que vem desse mestre. Você está disposto a dar a vida por esse mestre. Gente, a entrar numa arena sabendo que você não vai sair dali. E você não vai negar aquela verdade nem enquanto o leão estiver mastigando o teu corpo. Bendito e louvado seja Deus por todos os mártires que deram a vida por essa verdade. Bendito e louvado seja Deus, porque é o único digno de ter o nosso sangue por essa verdade é Jesus. É o Cristo. É o meu Deus, e acredito que falo para muitos cristãos também, é o nosso Deus, digno de louvor, digno de honra, digno de toda a glória, digno do melhor de nós, o melhor da nossa capacidade, o melhor da nossa vida, o melhor da nossa existência, e o único caminho. Eu vou seguir falando sobre o caminho numa segunda parte, mas vou encerrar esse vídeo agora que ficou meio longo. Grande abraço, permaneça na paz de Jesus.